E aí, pessoal, tudo bem? Pai do Senhor? Olha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje de cara nova. E hoje nós estamos na aula de número 9, Perguntas Intrigantes sobre Igreja. Mas antes, nós vamos ler Lucas 16, 18, que diz: Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As questões que trataremos nessa lição são muito importantes, porque são relacionadas à igreja, à noiva do Cordeiro. Essas questões são importantes porque dizem respeito ao culto público e aos relacionamentos interpessoais. Então, vamos à nossa aula? Primeira pergunta. E aí, Roger, paz, beleza? Tudo bem? Eu queria saber qual é a melhor igreja. Fico aguardando sua resposta, hein? Ana Clara, a paz do Senhor, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. E nós vamos começar lendo Apocalipse, capítulo 2, versículos 2 e 3, que diz: Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e perseverante. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado, sofrido por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Muitas pessoas fogem das igrejas por causa da imperfeição da mesma. Alguns parecem procurar a igreja perfeita. O grande problema é que, quando chegarem a essa igreja, não poderá fazer parte dela, porque acabaria com a perfeição da mesma. A verdade é que quem faz a melhor igreja somos nós, cada um de nós. Todavia, no livro de Apocalipse, encontramos 7 cartas destinadas às diferentes igrejas da Ásia Menor. Nenhuma delas é perfeita. No entanto, dentre as que agradam a Deus está a igreja de Éfeso. Uma igreja que agrade a Deus deve ser semelhante à igreja de Éfeso. Deve basear-se na Bíblia, ensinar a salvação em Cristo e propor seguir o caminho do Mestre. Vamos então destacar algumas qualidades e necessidades da igreja de Éfeso. Primeiro, ela rejeita homens hereges. Ela possui obras que agradam a Deus e é ativa no trabalho de Deus. Ela também sabe perseverar e enfrentar provas por causa de Cristo. Ela deve procurar manter o primeiro amor, que muitas vezes tende a transformar-se em frieza. E ela também deve rejeitar a imoralidade das seitas religiosas. Em Êxodo, capítulo 32, dos versículos 11 ao 24, mostra que Moisés tem em Moisés que ele é um grande exemplo para todos nós. Esse servo de Deus passou por um teste seríssimo. Foi no episódio do bezerro de ouro. Deus disse a Moisés que, por causa da idolatria do povo, que iria destruir aquele povo e recomeçar a partir de Moisés. Se estivéssemos no lugar de Moisés, provavelmente diríamos: realmente, Senhor, este povo é terrível. Vou sair daqui e recomeçar do zero. Se fosse hoje em relação à igreja, diríamos: ah, Senhor, o povo dessa igreja não dá. Vou sair e recomeçar. Porém, falharíamos no grande teste, pois o povo da igreja em que estamos foi escolhido por Deus, assim como o povo de Israel no tempo de Moisés. Moisés passou no teste, porque rogou a Deus que tivesse misericórdia do povo e cumprisse a promessa a Abraão. Muitas vezes somos provados por Deus e até
tentados por Satanás a abandonar nossa igreja local e ir para outra, ou até abrirmos uma do nosso gosto. Portanto, mesmo que você não concorde ou não goste da liderança, do professor da escola bíblica ou dos membros da igreja, é nela que Deus quer tratar o seu coração e usá-lo. A família de Deus em Cristo deve resolver os seus problemas e não fugir deles. Siga o exemplo de Moisés. A melhor igreja é a que você está. Vamos então para a nossa segunda pergunta. Oi, Roger, a paz, tudo bem? Então, gostaria de fazer uma pergunta. Por que as igrejas cristãs ensinam seus fiéis a dar o dízimo? Obrigada, aguardo a resposta. Júlia, a paz do Senhor, obrigado pela sua pergunta. E a nossa referência bíblica é Malaquias, capítulo 3, dos versículos 8 ao 10, que diz: Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E aí perguntam, como é que roubamos? E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não tenham onde guardá-las. Infelizmente, a falta de conhecimento e o abuso de algumas pessoas tem levado muita gente a não entender o sentido da prática do dízimo. A obra de Deus sempre foi sustentada pela livre colaboração dos servos de Deus. Como pode um missionário, um pastor ou um líder que se dedica integralmente à obra sobreviver se não tiver um salário? Como pode ser paga todas as despesas de uma comunidade cristã? Não há dúvida de que isso só poderá ser feito mediante a contribuição dos próprios membros. O dízimo é um modo de contribuição que existe desde o Antigo Testamento e é praticado pela vasta maioria de todas as igrejas cristãs no mundo. Quando uma pessoa acredita em uma causa, ela investe nessa causa. Assim também, quem crê no Evangelho e na missão da igreja, investe no reino de Deus. Nesse texto de Malaquias, as palavras divinas são duras, porque o povo não estava contribuindo com dízimos e ofertas. Devemos nos lembrar que a falta de contribuição é um sinal de ingratidão. Quando alguém diz que ama a Deus e que deseja servi-lo, isso se mostrará também em sua contribuição. Portanto, amar a Deus só de palavras é fácil, mas colocar os seus recursos, o talento e a vida à disposição de Deus é mais difícil. Vamos então para a nossa terceira pergunta. Oi, senhor Roger, tudo bem? Minha pergunta é, será verdade que Deus pode curar pessoas doentes? Gleidson, Pai do Senhor, tudo bem? Difícil falar o teu nome, mas acertei. Nós vamos começar lendo Mateus, capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz: E Jesus, ouvindo isto, retornou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Deus criou o mundo e tudo o que há nele. Deu a vida e pode tirá-la. Deus é onipotente. Se vemos na Bíblia tantos milagres de cura por Jesus e de outros homens usados por Deus, e se nos dias de hoje também nós vemos e vimos notícias de pessoas que foram curadas, então cremos que Deus pode curar pessoas
doentes. Nós devemos lembrar também que na doença e no sofrimento, Deus trabalha na vida dos doentes, dos familiares, dos amigos, dos médicos, dos enfermeiros, até dos inimigos das pessoas que estão padecendo. Há casos de pessoas que se converteram observando a fé das pessoas que foram fiéis até a morte. É verdade, Deus pode curar os enfermos, pois Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Todavia, é importante observar a motivação de Jesus quando curava os doentes. Jesus os curava movidos de misericórdia, ou seja, íntima compaixão. Isso, porém, não significa que ele não vai permitir que um cristão fique doente ou passe por problemas ou dificuldades. Às vezes, as lutas da vida até nos aproximam de Deus. Portanto, devemos orar a Deus para que Ele nos cure, nos abençoe e nos socorra em nossas dificuldades. Vamos então para a nossa quarta pergunta. Roger, que tipo de música deve ser usada para adorar a Deus? E aí, Diogo? A paz, tudo bem? Diogo, para responder a sua pergunta, eu quero convidar aqui um irmão que tem muita experiência nessa área e com certeza nos ajudará a compreender melhor essa pergunta. Quero convidar aqui o nosso baterista, irmão Alexandre. E aí, Ale? A paz, tudo bem? Fala, Roger! Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar podendo participar da sua aula e trazer um pouco aqui de conhecimento para o pessoal que está nos ouvindo aqui, para os alunos da Escola Bíblica Dominical. Aqui, Roger, meu muito obrigado. E vamos lá, né? Vamos lá para a resposta da pergunta. Essa pergunta aqui ela é bem complexa, a resposta, tá certo? Eu vou resumir aqui, mas eu já sugiro para o pessoal que está ouvindo aí, que está nos assistindo, que deixe nos comentários, porque esse tema, ele é um tema muito legal que nós deveríamos estender um pouco mais, debater um pouco mais, porque aqui ele tem uma certa polêmica, né? Então a gente tinha que estar pegando ponto a ponto aqui, deter numa aula toda para a gente estar desenvolvendo esse raciocínio aqui dessa resposta, deixando ela bem completa. Eu vou aqui resumir para não ficar muito extenso, tá? E não tomar muito tempo da sua aula aqui, perfeito? Porque eu vejo que você responde aqui bem rapidinho e eu também vou tentar fazer aqui o meu melhor aqui para responder rapidinho aqui para você, valeu? Então vamos lá. Que tipo de música deve ser usada para louvar a Deus? Olha só essa pergunta, que tipo de música? Gente, esse é um tema, como eu já acabei de falar, é um tema bem polêmico e que infelizmente muitas igrejas têm passado por problemas porque o pessoal, os irmãos, ao invés de focar, né, vamos falar assim, focar na adoração, focar em adorar a Deus, eles estão preocupados mais com o seu gosto pessoal musical. Então eu acho que o erro já começa aí. E quando nós falamos de igreja, quando nós falamos em adoração, nós temos que levar em consideração várias coisas, tá? E a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o nosso bom senso, tá certo? Nós não podemos ser egoístas ao ponto de falar assim, é o meu estilo musical que eu gosto de fazer. Então você músico que está aí me ouvindo, você irmão que está aqui, está me ouvindo aí também, não leve em consideração o seu gosto musical. Você tem que levar em consideração que você veio para a igreja e que aqui na igreja vai ter várias faixas etárias. Vai ter desde do bebezinho até os jovens de quase 100 anos. E a gente tem aqui que estar na igreja focados no quê? Focados na adoração. Então, para mim, a música ideal para se tocar na igreja, ela tem que ter alguns aspectos, tá certo? E eu quero aqui falar com vocês em cima do texto base que foi colocado para nós, que está em Colossenses 3,16, e eu vou ler aqui para vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. Olha só, em Colossenses 3,16 está dizendo da seguinte forma, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E agora que vem a parte que nós vamos falar. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, tá vendo? O louvor, ele tem que ter alvo. Então, a música ideal que tem que estar na igreja, a primeira coisa, ela tem que estar voltada o quê? Em adoração a Deus. Tá certo? Por quê? Porque a palavra de Deus é bem clara para nós, que a hora vem e já chegou.
em que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, tá certo? Por quê? O pastor Roberto aqui ele já pregou várias vezes e me chamou a atenção na seguinte questão, porque ele falava assim, porque os anjos, o que os anjos fazem? Os anjos adoram a Deus a todo tempo, mas aí que está a questão, e nós também vamos da igreja para adorar a Deus, tá certo? Só que adorar a Deus também tem que ser a todo tempo, mas não é o assunto de agora. Então, quando nós viemos à igreja para adorar a Deus, o que Deus faz? Deus ele inclina o seu ouvido para ouvir a nossa adoração. Por quê? E ele recebe mais a nossa adoração do que a adoração de anjo, tá certo? E é isso que me chamou a atenção nessa pregação do pastor. Por quê? Porque o anjo ele é perfeito, o anjo não tem nenhuma irregularidade, o anjo não tem salário atrasado, o anjo não tem problema em casa, o anjo não tem falta de saúde, o anjo ele não tem nada, ele é totalmente perfeito. Então ele, na sua perfeição, ele adora a Deus. E nós, com todas as nossas imperfeições, com tudo que nós passamos no nosso dia a dia, quando nós adentramos na igreja, quando nós deixamos todo o nosso problema ali de fora, independente do estilo musical que está rolando aqui dentro num culto, que está sendo tocado, e você levanta as suas mãos, e você fecha os seus olhos, e você começa a adorar a Deus, aí que está a música ideal para você fazer. É esse gesto que nós temos que fazer, independente do que está sendo tocado, independente do que está rolando aqui, que a banda está ministrando para a igreja, é o seu coração adorando a Ele em espírito e em verdade. É uma coisa que tem sempre me mantido firme no caminho do Senhor, porque eu estou na igreja desde os meus 10 anos de idade, e eu já passei por muitas coisas que poderia ter feito eu desistir e não estaria aqui falando com vocês. O instrumento que eu toco está aqui atrás, tá certo? Para quem não me conhece, eu já toco bateria aqui, já adoro a Deus há 30 anos, mais ou menos, porque quando eu comecei a tocar, eu tinha de 12 para 13 anos. E naquela época, 30 anos atrás na igreja, você vê aqui que na igreja primitiva já existia estilos musicais diferentes, porque falavam que você tinha que louvar a Deus com salmos e com cânticos espirituais. Então nós vemos que na igreja primitiva, lá atrás, já havia diversidade musical, e Deus gosta disso. Só que, porém, quando eu comecei a tocar, bateria é um instrumento visado como instrumento do diabo, tá certo? Naquela época. Então eu ouvia muita coisa. Você toca alto, isso aí não rola, isso aí não é para a igreja, vocês estão ficando maluco, você não para com isso aí, desiste, vai arrumar outro instrumento para você tocar. Quando foi feito o convite para mim tocar, eu orei 3 meses no banco pedindo o dom de louvor, porque eu não sabia nada, eu nunca tinha ouvido falar de bateria, mas quando me fizeram o convite, eu agarrei com amor e com carinho e me dediquei muito para adorar a Deus com esse instrumento que eu amo de paixão. É uma das minhas paixões que eu tenho, é estar aqui adorando a Deus. Aqui, para mim, quando eu estou nesse instrumento ministrando para a igreja, para mim é um grande privilégio, é algo assim que me leva para o céu mesmo. Eu vou para o céu adorar a Deus. Por quê? Porque eu entrego toda a minha adoração para Ele, do mais sincero que eu tenho no meu coração. Eu esqueço todos os meus problemas, eu esqueço tudo. Aqui eu encontro paz adorando a Deus ali na bateria, independente do estilo musical que eu esteja tocando, tá? Porque eu não posso levar em consideração, nós não podemos, melhor dizendo, levar em consideração que o meu gosto musical, o meu estilo musical preferido é o que tem que ser tocado na igreja. Esse é o primeiro erro que nós encontramos quando nós vemos as discussões. Não tem que ter isso. A música ideal para a igreja, ela tem que ter base bíblica, certo? Para ter uma compreensão pelos irmãos, ela tem que ter adoração e ela tem que promover também a comunhão, porque o que nós temos que fazer aqui na igreja é o quê? É adorar a Deus. Se você levar em consideração isso, já vai começar a ficar tudo mais claro para você. Você não vai ligar se o som está alto demais, você não vai ligar se o seu instrumento músico não apareceu, porque você está adorando a Deus. Eu já passei por diversas situações, irmãos. Eu estou aqui falando para vocês com conhecimento de causa, e o que me manteve firme no caminho do Senhor, adorando a Deus com o meu instrumento aqui, com a minha bateria, foi levar em consideração que eu estou adorando a Deus. Já toquei com vários músicos, nós já tivemos várias formações na banda Ruach, tá certo?
Nós já iniciamos com 4 pessoas e hoje nós temos quase 30 na banda. Então já passou várias pessoas ali com a gente, e nós já tocamos em diversas igrejas, nós chegamos em igrejas que não tinha condição de receber a gente, enquanto uns ficavam preocupados com o som, depois ficavam analisando, meu instrumento não apareceu, fulano não sei o quê, o teu instrumento ficou alto, claro, gente, claro, nós temos que fazer as críticas construtivas em relação ao nosso desempenho na hora do louvor. Porém, é isso depois do que aconteceu. Não é na hora que nós estamos tocando que nós temos que ficar pro outro. Você errou. Não sei o quê. Para com isso, gente. Na hora do play, você está adorando. Eu falo aqui em todas as lives, tá? Eu falo em todas as lives aqui antes da gente começar, que nós já fizemos, eu não me canso de dizer, o pessoal até brinca, lá vem o Ale falar a mesma coisa. Gente, eu não me canso. Por quê? Nós já passamos a infraestrutura. O pessoal que vem aqui comigo, os músicos que vêm aqui já vão lembrar muito bem. Nós já passamos a infraestrutura, nós já passamos o louvor, a parte técnica está correta, agora nós vamos para quê? Para a melhor parte, que é adorar a Deus. Então, na hora que começou o culto, acabou todos os problemas, gente. Acabou todos os problemas. Acabou todas as suas preferências. Por quê? Porque nós vamos adorar a Deus. E o culto é conduzido pelo Espírito Santo. Então a música que está sendo tocada naquele momento, por mais que você não goste, você tem que esquecer isso e adorar a Deus. E o grande desafio do músico hoje é isso. Ele tem que estar pronto para, independente do estilo musical que ele vai tocar. Uma experiência que eu vou trocar com vocês aqui, que foi num Louva Ribeirão que nós tocamos, eu não vou me recordar quantos anos atrás foi isso. 3, 4 anos, sei lá. Às vezes foi até um pouquinho mais. Que todo Louva Ribeirão, ele tem um tema, tá certo? E nesse tema foi um tema que eles escolheram, que era sertanejo. Rapaz, eu fiquei bravo. Eu fiquei muito bravo, porque eu odeio sertanejo. Mas isso é uma preferência minha. Não julgo quem gosta, tá certo? O estilo musical tá aí, são vários estilos musicais que nós temos, e cada um tem o seu preferido. Eu sou do rock and roll. A minha playlist musical que eu ouço, que eu aprendo para tocar, que eu escuto no meu dia a dia, não tem nada a ver com aquilo que eu adoro aqui dentro da igreja. Aqui é uma playlist que a banda RUAC tem com preferências para poderem tocar. Mas isso não é o que eu ouço no meu dia a dia. Meu dia a dia é totalmente diferente, porém é a minha preferência musical. Mas nem por isso eu deixo de adorar a Deus com as músicas que a banda toca aqui na igreja, tá certo? Tem muitas músicas que, vou te falar, eu confesso para vocês, eu falo assim, eu brinco com o pessoal mais próximo assim, nossa, eu tenho vergonha quem está vendo a minha playlist do Spotify, mas o que meus amigos vão pensar de eu ouvir tal música? Mas, gente, eu tenho que ouvir, porque se eu não ouvir, como é que eu vou saber a música para poder tocar aqui na hora que nós estamos adorando a Deus? E isso é algo que eu fui aprendendo, e nesse Louva Ribeirão me ajudou bastante tocar o sertanejo. Nossa, foi muito legal adorar a Deus. O primeiro impacto foi aquela pancada. Não vou tocar, não gosto disso, não é assim. Eu não estudei bateria para tocar sertanejo, pelo amor de Deus. Cara, isso aí é tudo preconceito, é bobeira, é meninice, é coisa de criança. O músico maduro, o adorador de verdade, ele não pensa nessas questões. Ele está ali para adorar a Deus. Então, ou seja, por que eu também mencionei a questão da playlist? Porque, gente, o que eu gosto não necessariamente é o que vai tocar na igreja, tá certo? Mas eu tenho que estar pronto para fazer lá. Mas eu quis dizer dessa forma, por quê? Porque todo mundo tem o seu estilo musical preferido. Porque o estilo musical, ele é formado de acordo com as influências culturais, tá certo? Tem gente que gosta de funk, tem gente que gosta do rock como eu gosto, tem gente que gosta de sertanejo, tem gente que gosta de forró, tem gente que gosta de axé. Então tem vários estilos musicais, tem o pessoal que gosta de sofrência, tem gente que gosta de tudo, mas desde que seja ali gospel, tá? Que é também o que a gente coloca, beleza, você ouve a música que você, dentro das normas aqui da igreja, você ouve o que você quiser ali dentro, tem vários estilos. Hoje em dia tem música para todo gosto, tá certo? Mas não quer dizer que isso vai ser colocado em prática aqui na igreja, porque a música ideal para ser adorado aqui, para ser colocado aqui na igreja, para mim, primeiro passo, ela tem que ter direção da palavra, ela tem que estar dentro das normas
da Bíblia ali, né? Então ela tem que estar falando, porque o louvor é uma forma de você ministrar para as pessoas, é uma forma de você adentrar dentro dos corações das pessoas. Então você está evangelizando com a música, então você tem que ter ali uma base bíblica muito forte para poder estar compondo uma música, certo? E depois, segundo lugar, que eu vejo ali quando você está com a letra, quando está pronto, e ela tem que promover a adoração. Então isso é o que tem que fazer, porque quando nós viemos na igreja para adorar a Deus, independente de como você está, irmão, você tem que adorar. Então você vem para adorar a Deus. Por isso que eu falo que Deus ele inclina o seu ouvido para ouvir a sua adoração, porque ele sabe que você tem passado. Então tem que causar essa adoração. E em terceiro lugar é a comunhão aqui com a gente. Ô, Roger, espero ter respondido, tá? Não quero me alongar muito aqui. Quem sabe a gente, numa próxima oportunidade, nós abrimos mais para poder estar respondendo, deixando a pergunta mais completa. E é isso aí, gente. Continue adorando a Deus. Lembre, adore a Deus em espírito e em verdade, independente da sua situação. Lembra de Pedro andando sobre as águas quando Jesus estava ali, ele estava no barquinho, Jesus veio andando sobre as águas e ele pegou e falou, se tu é Jesus, quero chegar até você. Maravilha, e ele foi, Jesus falou, vem então. Aí ele começou a andar, mas na hora que ele perdeu o foco em Jesus, que ele começou a olhar para as tribulações, que eram as ondas ali, né, o mar bravio, ele começou a afundar. Então, gente, não perca seu foco. Quando você está na igreja, independente do estilo musical que estiver tocando ali, adore a Deus, porque Ele espera a sua adoração. Gente, até mais. Muito obrigado, Roger. Fica com Deus. Abraços e é nóis. Quero agradecer também a jovem Ana Clara, a Júlia, o Gleidson e o Diogo pelas perguntas. Quero agradecer também o nosso irmão Alexandre pela resposta que enriqueceu a nossa aula. Assim, chegamos ao final de mais uma aula. Semana que vem estudaremos perguntas intrigantes sobre mística. Desde já, meu muito obrigado. Deus abençoe a todos, forte abraço e até semana que vem.